Esse metanoia é o conceito que a Bíblia dá para a mudança da mente, para a mudança total da mente, a transformação da cabeça, amém? E nós já estamos no quinto domingo, amém? Falando a respeito disso. Então nós estamos no quinto domingo, amém? Já foram 4 cultos de domingo, e esse é o quinto domingo, completando aí um mês e uma semana, que nós estamos falando a respeito de metanoia. Se você perdeu algum desses domingos, é só você entrar no aplicativo da igreja, que já está lá, selecionado na pasta metanoia, você vai entrar lá certinho, já fica logo nos destaques, você consegue ver as outras 4 pregações, porque elas se completam, amém? Elas se completam. Então nós estamos na quinta parte, acredito que finaliza hoje, amém? É a última, fala pro seu irmão, é a última. Fala para ela, ufa! Isso. Eu sei que vocês não estavam querendo mais ouvir sobre metanoia, né? Depois do domingo passado, no domingo passado foi nos upgroups, né? Domingo passado os upgroups foi badalado, porque a pregação de domingo passado é uma pregação um tanto quanto difícil, né? De descer, não é? É uma pílula difícil de engolir. Inclusive, se você entrar no aplicativo lá, ela está nos destaques, né? Porque foi da última semana, e vai estar escrito lá, sua vida está ruim? Quem viu isso daí? A culpa é sua. Nossa, é pesado de você engolir, são verdades difíceis de engolir. Porém, quando você pega essas verdades, se agarra nelas, você ouve elas e você fala, não, é isso mesmo, e eu preciso assumir as coisas que tem na minha vida, como no livro de Lamentações, Jeremias falando a respeito disso, falando assim, pai, fizemos o quê? Prevaricamos, somos rebeldes para com Deus, e do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. Ou seja, de fato estou colhendo aquilo que de alguma forma plantei, sem saber, inconscientemente ou conscientemente eu plantei. Então, o domingo passado veio muito isso. E domingo passado a gente ressaltou muito, tá bom? Mérito seu. Tá ruim? Mérito seu, isso. Tá bom, mérito seu. Casamento tá bom? Mérito seu. Casamento tá ruim? O mérito é seu. Vida financeira tá boa? Mérito seu. Se ela estiver ruim, é um mérito seu. E a gente ressaltou muito isso, batemos muito na tecla. E é engraçado que em ambos os upgroups que a gente estava lá essa semana, alguém falava que soltava essa dentro de casa. O Renan foi um deles, né? Acontecia alguma coisa ruim, né, Renan? Você olhava e falava o quê? Mérito seu. Acontecia alguma coisa no trabalho, olha pro outro aí, ó. Mérito seu. Você fica aí fazendo isso daí e assim vai. Mas a autorresponsabilidade é a crença de que nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nós temos vivido. E quando a gente aprende isso, meu irmão, isso é libertador para a nossa vida. Porque, embora isso não pode ser um peso de culpa, tem que ser um de esperança, um peso de esperança, onde, se a culpa é minha pelo que eu tenho vivido, eu posso fazer alguma coisa por isso. O ruim é quando você está preso a culpa é do outro, e se a culpa é do outro, você não pode fazer nada, você está preso naquilo. Mas quando a responsabilidade é sua, quando você tem esse senso de autorresponsabilidade, você pode fazer alguma coisa por isso. Esses 5 domingos, eles teve como base Romanos capítulo 12, no versículo 2. Então, para nós já é o primeiro slide de hoje. Romanos 12, 2. E, então, assim, esse é o versículo central de todos os 5 domingos, embora eu não falei ele em todos. Eu falei ele no primeiro, e nós vamos falar ele hoje, que é no último. Romanos 12, 2 é um texto muito conhecido de todo cristão. É um texto muito conhecido de todo cristão. Que vai falar, não se conforme com a maneira de viver deste mundo. Vamos ver. Olha lá. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha para o teu irmão e fala assim, mudança da sua mente. Isso. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e aí quando você escuta essa mensagem dizendo, poxa, isso é mérito seu, aquilo é mérito seu, é difícil de engolir, porque a primeira coisa que a gente faz é bater no nosso ego, no nosso orgulho, né? E é muito difícil, você pode ver que é uma questão de orgulho reconhecer que está errado, é ou não é? Reconhecer que está errado é algo muito difícil. No trânsito, numa discussão dentro de casa, numa coisa que fez e que todo mundo percebeu que ali você perdeu, para você olhar e falar, de fato eu perdi, eu calculei errado, eu não fiz o que deveria ser feito, é algo muito difícil. Você pode ver que numa briga, para você xingar é muito fácil, mas para você chegar e elogiar uma pessoa, dá um negócio assim, você fala, poxa, você fica sem graça de fazer um elogio. Mas, se for para xingar, você nem pensa 2 vezes. É só alguém fazer uma coisinha que você não gostou, você já está xingando. Agora, para elogiar, para dizer um eu te amo, tudo é mais complicado.
Por quê? Porque isso envolve o orgulho. Deixar o ego, irmãos, ele é muito isso. Você conhecer que está errado, conhecer que excedeu, isso machuca o ego. Então, uma mensagem como a da semana passada, tortura muito o ser humano. Quando você percebe que você é orgulhoso, você tem o ego, aquilo tortura muito, aquilo mexe lá dentro, aquilo mexe no ego. Romanos capítulo 2, versículo 2, vou ler mais uma vez. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quem quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável? Então a Bíblia diz que a vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. Mas para você conhecer isso, você precisa mudar a sua mente. E para mudar a mente não é algo fácil. Então esse quinto domingo agora, já são 5 dias falando a respeito da mudança da mente. Mudar a mente não é algo fácil, mas é algo que qualquer um de nós pode fazer em qualquer momento. Mudança da mente é algo que existe. Algumas pessoas acham difícil, impossível sentir prazer em coisas que é difícil para ela hoje, mas não é real. Tem pessoas que sentem prazer indo para a festa. Tem outros que por muito estudar, agora sentem prazer estudando. Já ouviu falar de gente que sente prazer em estudar? Já ouviram isso? Tem pessoas que sentem muito prazer em comer um chocolate sentado assistindo Netflix. E aquilo é muito prazeroso. Outros, irmãos, incrível. Tem gente que sente muito prazer em fazer exercício em alta performance. E o cara se sente bem fazendo aquilo. Sabe? Você já viu aquele atleta de triatlon? O cara nada 4 km, anda de bike 180 km e corre mais 42. Isso tudo seguido, termina uma prova em 8 horas, em 9 horas. Entre nadar, andar de bicicleta e correr. E o cara sente prazer em fazer aquilo. Ou seja, é possível a gente inverter algo na nossa mente e começar a sentir prazer com aquilo que antes nos assustava. Agora, na semana passada eu bati muito em cima do orgulho. É isso, mérito seu, é aquilo, mérito seu. E é muito difícil da pessoa olhar para uma situação difícil que está vivendo e dizer isso é mérito meu. Geralmente nós nos vitimizamos, colocamos a culpa no outro, nas circunstâncias, mas eu li aqui na semana passada textos específicos que falam, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também. Ou seja, só é possível o homem colher aquilo que ele tem plantado, conscientemente ou inconscientemente, sabendo ou não sabendo. Só é possível você colher aquilo que você tem plantado. Ou seja, toda a colheita da sua vida é um plantio que você fez, sabendo ou não sabendo. Olha para o seu irmão e fala, sua vida é uma colheita. Então a sua vida é uma colheita. Então a mensagem da semana passada trouxe esse peso de autorresponsabilidade. Agora, por que a pessoa ela escolhe se vitimizar? Por que a pessoa escolhe esconder o erro? Por que a pessoa, quando bate o carro, em vez de falar, eu estava distraído, olhando no celular, quando eu vi o carro tinha parado, eu bati, ele prefere dizer, é que passou um gato, e aí quando eu vi, o carro virou para lá, o carro virou para cá, e aí bateu, ele causou prejuízos financeiros, ele causou feridos. Porque é fácil demais, depois de tudo isso que você fez, você dizer que foi um acontecimento, que perdeu o freio, que passou mal no volante e que bateu. Porque se você disser isso, você se torna uma vítima. Então, você causou prejuízos financeiros, você causou feridos e, no final dos contos, você ainda é a vítima. É fácil demais. Fala pro seu irmão, olha pro seu irmão e diz para ele assim, é fácil demais. Isso, viver assim se torna fácil demais. E as pessoas se escondem dentro. Por quê? Porque se ela falar a verdade, ela vai quebrar o orgulho dela. Na verdade, é que eu fiz aquilo que não deveria fazer, eu olhei no celular, eu estava mexendo, quando eu olhei para frente, eu causei esse prejuízo, esse dano, esses feridos, porque eu não estava fazendo as coisas como deveriam ser feitas. Isso daí, irmãos, é algo que bate no orgulho. E na semana passada, como a gente falou muito sobre o peso da autorresponsabilidade, hoje a gente vai falar de 3 itens. Nós vamos falar do orgulho, nós vamos falar também, deixa eu pegar aqui, orgulho, nós vamos falar de reclamação, e além da reclamação também, nós iremos falar a respeito de gratidão. Fala para o seu irmão, orgulho. Fala para ele, reclamação e gratidão. Isso. E orgulho, irmãos, é aquilo que você foi confrontado muito na semana passada, por ouvir que você está vivendo o que está vivendo e a culpa é sua. Então, orgulho, irmãos, é aquilo que você foi muito confrontado na semana passada, algo difícil de engolir, e hoje nós vamos falar a respeito de orgulho. Orgulho é o mal que tem destruído a vida de muitas pessoas.
Orgulho é um mal que destrói a vida de muitas pessoas. Aonde é que começou o orgulho? O orgulho, irmãos, ele é o pecado como se fosse a mãe de todo pecado. Todo pecado tem o início no orgulho. Você sabia disso? Todo pecado tem início no orgulho. Todo mandamento de Deus que você transgride tem início a um orgulho. Qual é o orgulho? Não ouvir a voz de Deus e querer fazer do seu jeito. Isso é o orgulho. Fala para o seu irmão, isso é orgulho. Isso. E o orgulho, ele é o primeiro pecado. E o primeiro pecado teve origem, irmãos, antes da terra ser formada. A Bíblia fala que o pecado do orgulho, ele foi formado lá no céu ainda, nas regiões celestiais, no coração de Lúcifer. A Bíblia vai contar aqui, avança para nós só mais um slide, que a gente vai ter um texto aqui de Isaías, que vai deixar bem claro, o orgulho é o mal que tem destruído a sua vida. Pode ir para o próximo. Olha só. Isso. Olha lá, Lúcifer foi expulso por causa do orgulho. Isaías 14:2 diz o seguinte, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao... Ou seja, percebe-se que Lúcifer, ele teve o coração altivo. Ele olhou e falou, colocarei meu trono acima do terceiro céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele desejou ser parecido com Deus. Você sabia que o orgulho é algo tão perigoso que Lúcifer caiu por causa do orgulho? E a queda do homem se deu justamente também por causa do orgulho. Porque Eva estava no paraíso, a serpente veio falar com Eva e Satanás fala o seguinte para ela, como que Deus te disse? Ela falou assim, ele disse que se eu comesse, nós iríamos morrer. Aí ele fala, não é assim que funciona. No dia que você comer desse fruto, você conhecerá o bem e o mal, e você será semelhante ao Altíssimo. Da mesma maneira que ele caiu dizendo, eu serei semelhante ao Altíssimo, ele sabia que a queda do homem se daria se entrasse no coração do homem a vontade de ser semelhante ao Altíssimo. Então quando aquela palavra foi lançada para Eva, Eva logo comeu do fruto, porque ela queria se parecer com Deus. Então a origem do orgulho começou com Lúcifer. E orgulho é uma coisa que o texto deixa bem claro, faz com que um anjo se torne um demônio. Se anjo, que é um ser de luz, pode se tornar um demônio por causa do orgulho, imagino que eu e você podemos nos tornar através dessa semente chamada orgulho. Através do pecado chamado orgulho. O que um ser humano pode se tornar através de algo chamado orgulho? O orgulho, ele destrói a vida de muitas pessoas. O orgulho te torna uma pessoa destrutiva. Ele destrói todo mundo que está ao teu redor e ele também destrói a tua vida. Irmãos, todo mal que há na terra, tem sempre origem no orgulho. Toda separação de um casamento tem origem no orgulho. Toda briga que existe tem origem no orgulho. Irmãos, ninguém mata outra pessoa que não seja por orgulho. A não ser que seja em legítima defesa. Mas tirando a legítima defesa, ninguém mata o outro, a não ser que for por orgulho. Você vê filhos que não falam com os pais há 10 anos por causa do orgulho. Você vê irmãos que não falam entre si, ficarem 10, 15, 20 anos, morrer sem um falar com o outro por causa do orgulho. Alguém já conheceu alguma história assim? Pessoas que rompem vínculos familiares, que destroem namoro, destroem noivado, destroem um casamento, tudo por causa do orgulho. Então esse pecado é o pai de todos os pecados e faz com que anjos se tornem demônios. O orgulho divide os homens, o orgulho não pede licença, o orgulho ele atropela. O orgulho não pede perdão, o orgulho vive se justificando. O orgulho não dá explicações, mas faz ameaças. O orgulho não pede ajuda, o orgulho ele se mata sozinho. Não agradece, cobra, não perdoa, vinga-se. Não delega autoridade, faz tudo sozinho. O orgulho não elogia, não ora, e sim amaldiçoa. Então o orgulho, irmãos, é algo horrível. Nós não devemos permanecer com a semente de orgulho no nosso coração. Olha para o seu irmão e diz para ele, livre-se do orgulho. Isso, porque o orgulho ele acaba devorando nossa vida por completo. E o orgulho, irmãos, é uma semente muito perigosa, porque o orgulho ele é algo sutil. O orgulho, irmãos, é mais ou menos que nem mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. É assim que funciona ou não? Quem tem, não sabe que tem. Então o orgulho é algo sutil. O orgulho ele sempre vem escondido através de eu tenho razão.
Há tempos atrás eu falava aqui acerca de casamento e eu falava, irmãos, entre ter razão e ter paz, prefira ter paz do que ter razão. Tem pessoas que é cheia de razão na vida, só que é cheia de razão sozinha. É cheio de razão com a vida totalmente bagunçada. É cheio de razão com a vida totalmente desequilibrada. Nós falamos aqui há 2 domingos atrás. Que vida é essa que não melhora nunca? Que vida é essa que você tem toda a razão do mundo, porém parece que está presa, parece que não progride, parece que não avança? Olha para o seu irmão e diz para ele, livre-se da razão. Fala para ele, livre-se do orgulho. Isso, o orgulho não deixa nós admitir os nossos erros. Frases como me perdoa, eu errei, me ajude, não existem na boca de uma pessoa orgulhosa. O orgulho não aceita a realidade mesmo diante dos fatos. Pessoas orgulhosas têm dificuldade de reconhecer mesmo diante dos... É que nem aquele rapaz. Meu pai falou que um rapaz sentou com a mãe dele no gabinete do pastor lá em São Sebastião. O rapaz já tinha tido 3 casamentos? Já estava se separando do terceiro. 3. Já estava se separando do terceiro. E aí, ele falou o seguinte pro meu pai. Sentou lá e a mãe começou, né? A mãe foi a primeira, né? Não, porque meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é um cara trabalhador, meu filho é não sei o quê, meu filho é muito bonzinho, meu filho é não sei o quê. E o cara só aqui, né? Tava parecendo o Kiko, o tesouro da dona Florinda. A mãe falando, é meu tesouro e não sei o quê. E ele só aqui, só concordando. Era o terceiro casamento que estava indo embora. Quando eles terminaram de falar... Meu pai olhou para eles e falou, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, a mulher para casar com o teu filho, ela ainda não nasceu. Porque seu filho é perfeito demais. Sabe o que é mais engraçado? Que é o perfeito demais com a vida toda lascada. Eu falei aqui na semana passada, e como alguém perfeito demais está lascado nos relacionamentos, não tem nada para mudar. Como alguém é perfeito demais e está com a vida inteira destruída e não tem nada para mudar. Então ele era perfeito demais com os relacionamentos todos destruídos. Ele ia entrar no quarto agora, casamento, se separasse da terceira, pai. Você aposta no quê? Você está entendendo? Não ia dar certo. Porque o orgulho ele é algo sutil. Geralmente quem tem, não repara. O orgulho, ele não deixa você ver a realidade. Você fica, eu estou certo. Já viu aquela frase de gente orgulhosa? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas eu dou 10 boiadas para não sair. Quem já ouviu isso aqui? Se você não ouviu, você é novo. Pessoa, nossa, é difícil entrar, mas depois que eu entro também. Mas isso tudo é orgulho. Olha para o teu irmão e fala para ele, prefira ter paz. Porque o orgulho ele é algo autodestrutivo. E quando você está no orgulho, irmãos, você não está se rebelando contra uma pessoa. Você não está se rebelando contra teu pai, contra tua mãe, contra teu irmão, contra o seu esposo, contra alguém no trânsito. Quando você deixa que a semente do orgulho brote no seu coração e você resista a algo ou alguém por causa do orgulho, você está resistindo ao próprio Deus, porque é um princípio colocado por Deus. A Bíblia fala que ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos... Todo mundo conhece os textos. O pessoal está lendo bastante. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E a gente muitas vezes acha que é o diabo que está impedindo a nossa vida de avançar. Na semana passada, quando a gente recebeu aquela metralhadora de informação, a culpa é sua, chegou no Up Group lá na Suzane e alguém disse, pastor, eu passei a semana pensando em tudo que eu vivia de ruim. E pensava e descobri que realmente tudo era minha culpa. Parece até que o diabo nem existe. É até engraçado, mas... Parece que o diabo não existe, mas ele existe. Deus existe, o diabo existe, a força do bem e a força do mal. Porém, ambos não te obrigam a nada. Ambos sugerem para você sempre um caminho. É isso que vai mostrar no livro de Êxodo. Coloco 2 caminhos diante de você. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas. É sempre Deus sugerindo. E é sempre também o diabo sugerindo. Mas a escolha quem faz é... Então olha para o teu irmão e diz para ele assim, mérito seu. O mérito ele é totalmente seu. E quando você permite o orgulho entrar nessa equação, você mais uma vez está escolhendo a si mesmo. Você mais uma vez está caindo na armadilha de Satanás. Você mais uma vez está aceitando a sugestão do inferno. Mas você não está vivendo o propósito de Deus. E quando você se orgulha, por mais que pareça que é uma briga de casal, por mais que pareça que é algo contra um filho, que é algo contra um pai, que é algo contra o patrão, que é algo no trânsito, na verdade você está deixando que o orgulho tome conta
E Deus odeia gente orgulhosa. Não é contra aquele indivíduo, mas é contra um princípio estabelecido por Deus. Deus odeia gente orgulhosa. E ele fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Quando a pessoa entende humildade e orgulho, ela fica olhando e falando assim, eu tenho que ser humilde com Deus. Não, humilde com todos. Como que você manifesta o orgulho ao longo da sua semana? Não é olhando para Deus e falando Deus está errado. Embora alguns ainda façam isso. Mas geralmente é resistindo à autoridade. Geralmente é xingando pessoas. Geralmente é agredindo pessoas. É tudo aquilo que a palavra de Deus te ensina o contrário. Nós dissemos aqui há 2 domingos atrás sobre o teu propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Amar o próximo como a ti mesmo. Olha para o teu irmão e fala assim, é o teu propósito. O teu propósito é amar o próximo como a ti mesmo. Você quer resolver todos os problemas da sua vida? Ame o seu marido como a ti mesmo. Ame a sua esposa como a ti mesmo. Ame o teu pai como a ti mesmo. Ame tua mãe como a ti mesmo. Ame teus filhos como a ti mesmo. Ame o teu vizinho como a ti mesmo. Resolveu todos os problemas da tua vida agora. Quando você vive dentro dessa equação, os problemas são resolvidos. Então Deus, ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E a gente pensando que o diabo está segurando a nossa vida, quando quem está nos resistindo é o próprio Deus, pela quebra do princípio. Achamos que resistimos o marido, achamos que resistimos a esposa, achamos que fomos orgulhosos com o irmão, com os pais, com alguma coisa, enquanto na verdade fomos orgulhosos contra o próprio Deus, porque o princípio, a equação é simples. Existiu orgulho para com qualquer pessoa, você pecou contra Deus. Olha para o teu irmão e fala mais uma vez para ele assim, Deus resiste os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Olha o que diz, próximo slide, põe para nós. Olha só, Salmo 101, 58. Não vou tolerar homem de olhos arrogantes e de coração. Olha só, não tolero homem de olhar arrogante e de coração orgulhoso. Não foi o diabo que disse isso, irmãos, foi Deus. Isso aí foi Deus quem disse. Olha o que diz Provérbios 16, 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão. Não foi o diabo que disse isso, foi Deus. E muitas vezes a sua vida está presa, porque se fosse o diabo segurando, uma oração, um jejum toda semana, solucionava. Mas quando é o próprio Deus te impedindo de avançar, não tem como você passar. Existe um jargão no meio dos cristãos que fala que a porta que Deus abre ninguém, e a porta que Deus fecha ninguém. Foi assim que ele fez na Arca de Noé, foi ou não foi? Os animais entraram, a família de Noé entrou, ele fechou a porta. Quando bateram na porta, Noé abre a porta e ele falou, não posso abrir, porque foi Deus que fechou. E a porta que Deus fecha ninguém, a porta que Deus fecha ninguém abre. Então os orgulhosos sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da? O orgulho vem antes da? Destruição. De novo, o orgulho vem antes da? Destruição. E o espírito altivo antes da? Dois homens orgulhosos se encontram no trânsito. E aí de repente você vê no Datena que um foi lá e matou o outro. Porque o orgulho vem primeiro, depois vem o quê? A destruição. Não é o contrário. Primeiro vem o orgulho e depois vem a... O casal não aguenta. Um fala uma coisa, outro fala 10. Aí o outro acha por obrigação falar 20. O outro acha por obrigação falar 50. E depois vem o divórcio. Porque antes do divórcio vem o orgulho. O orgulho ele vem antes de toda e qualquer destruição. Avança para nós mais um slide. Olha só. Lucas, capítulo 1, versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são orgulhosos no mais íntimo do seu... E esse é o problema do pecado do orgulho. Às vezes está no íntimo do coração. Nós somos e não percebemos. É como eu falei, é que nem mau hálito. Quem tem não sabe. Às vezes está no mais íntimo do coração. É por isso que quando oramos, temos que nos derramar na presença de Deus e falar, Senhor, se há alguma coisa escondida que eu ainda não enxergo, revele para mim. Eu quero ver, eu quero enxergar aonde está o meu erro, aonde está o meu tropeço. E talvez, irmãos, esse pequeno ponto chamado orgulho é o ponto que tem feito a sua vida ficar estagnada, parada. Tem feito a sua vida entrar numa destruição, tem feito a sua vida financeira não avançar, tem feito com que as portas não sejam abertas. O orgulho. Pessoas orgulhosas, irmãos, é difícil demais ela pedir ajuda. Porque se ela pediu ajuda para alguém funcionar, ela vai ter que agradecer aquela pessoa. E o orgulhoso é melhor que todo mundo, você esqueceu? Como é que ele vai agradecer alguém? Porque se ele agradecer alguém, significa que alguém está melhor que ele, sim ou não?
Se agradecer alguém que te ajudou, significa que alguém é melhor que você. Como é que você vai agradecer essa pessoa se você é uma pessoa cheia de orgulho? Olha para o teu irmão e fala assim, deixa o orgulho de lado. O orgulho é algo tão sutil que faz com que a gente minta para nós mesmos. Nega aquilo que sente no coração, nega aquilo que está no íntimo da alma. Gosta e diz que não gosta por causa do orgulho. Quem aqui já namorou e foi mais ou menos assim? A pessoa veio e falou, não quero mais. O outro, eu também não gosto mais de você. Está morrendo de amor. Coração partido. Eu nem estou gostando mais de você mesmo. Quem aqui já viu isso? O orgulho ele esconde, o orgulho mente para si mesmo, o orgulho é algo extremamente perigoso. Isaías 5:21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Pessoas orgulhosas. Pessoas que estão sempre fugindo, pessoas que não aceitam conselho, pessoas que depois de ouvir o conselho ainda assim não dá nem bola e faz do jeito que ele quer fazer. Mas depois que o orgulho toma a dianteira, em seguida vem a destruição, em seguida vem a queda, em seguida vem o tropeço. Não deixe que o orgulho seja um objeto a estar à dianteira da sua vida. Esse é um dos pontos, irmãos, que faz o ser humano fracassar demais. Faz com que a vida se torne difícil demais. Nós nascemos para ter vida e a ter com abundância. Fomos criados para isso desde o propósito original. Jesus veio resgatar aquilo que foi perdido. Ele morreu na cruz e ele disse a seguinte frase quando estava aqui na terra: eu vim para que tenham vida e a tenham com? Eu vim para resgatar aquilo que foi perdido lá atrás. Eu vim para restabelecer aquilo que tinha sido roubado lá atrás. Agora a pergunta é, você tem vivido a vida abundante de Deus? No segundo domingo dessa série de pregações eu mostrei para vocês um gráfico. O gráfico da vida abundante. Ali falamos a respeito de casamento, de vida com os parentes, vida intelectual, vida emocional, vida financeira, vida familiar. Colocamos uma espiral ali e mandamos você dar uma nota. Tinha as notas lá de 0 a 10. Como que está a sua vida nessa área? Como que está a sua vida nessa e nessa? E quando você é honesto consigo mesmo, coloca tudo aquilo ali no papel. Você pode ir lá no aplicativo, assistir a pregação, ver o gráfico e colocar no papel. E você perceber que a sua média está abaixo demais. Saiba que é mérito seu, porém a esperança, a palavra de esperança é que você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer algo para reverter esses resultados. Deus deixou um excelente caminho para mim e para você. Agora nós falamos a respeito do orgulho, que o orgulho ele destrói a vida do ser humano. Mas há algo, irmãos, que também é tão ruim quanto o orgulho. É a reclamação. Aí próximo slide para nós. Reclamação ou murmuração. Reclamação ou murmuração. Faz parte da nossa cultura. É prazeroso, é gostoso reclamar. O senso de culpa e de vitimismo traz como alívio a reclamação. Nos dá uma sensação de alívio, como se estivéssemos fazendo algo a respeito. Olha só. Exemplo, está acontecendo algo comigo que me machuca, que me fere. E quando eu reclamo, tenho a sensação de que estou fazendo algo sobre aquele assunto. Olha só como a reclamação é algo perigoso. Muitas pessoas estão afogadas em lutas, em algo que está machucando, que está ferindo, que não está legal. Ele não consegue tomar nenhuma atitude. Você já viu que toda pessoa machucada e ferida, ela tem necessidade de falar, sim ou não? Tanto é que psicólogo, psiquiatra, terapeuta existe para ouvir pessoas. Toda pessoa machucada tem necessidade de falar. O problema é que o nosso cérebro, ele não associa a realização com a imaginação da realização. Vou dar um exemplo. Eu desejo abrir um canal no YouTube. Vou dar um exemplo. Quero abrir um canal no YouTube. Caramba, ser youtuber vai dar certo. O meu cérebro, ele já se regozija com o simples fato de eu imaginar o canal funcionando e dando certo. O cérebro não consegue diferenciar o canal executado com aquela imaginação que eu tive do canal executado. Entendeu? Então o cérebro sente prazer mesmo eu só imaginando e não executando. É por isso que muitas vezes nós imaginamos e nunca fazemos. Você sabia disso? Porque você imagina. O seu cérebro já colhe a recompensa por aquilo pela imaginação. Então o próximo passo é você não executar. É por isso que muitas vezes nós pensamos em fazer algo e não fazemos. Porque o cérebro ele não consegue diferenciar entre algo executado ou algo imaginado. Então há um perigo. Fala para o seu irmão, há um perigo. Então quando você está reclamando de um assunto que você vive, quando você está reclamando de um problema que você tem, o cérebro não consegue diferenciar em uma ação que você está tomando para sair daquele problema, ou aquilo que você está falando se é a solução daquilo. Então você está reclamando, você sente um alívio, você sente um regozijo. Muitas pessoas que reclamam sentem um alívio.
Eu vou compartilhar com vocês aqui um estudo que eu estava vendo na internet esses dias, da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Essa universidade, os neurocientistas estavam pesquisando sobre a reclamação. E essa pesquisa mostrou que reclamar faz mal fisicamente para o cérebro. Reclamar faz mal fisicamente para o cérebro. O estudo mostra que reclamar encolhe e atrofia o cérebro, principalmente em uma área chamada hipocampo. O hipocampo no nosso cérebro está relacionado ao acúmulo de memórias, conceitos e novos aprendizados. Olha só. Quem reclama causa uma atrofia no cérebro. É por isso que a Bíblia o tempo inteiro fala para a gente não murmurar. Para a gente não reclamar. Quem falou isso aí? Quando... Eu pergunto, quem falou isso aí? O irmão já dedou o outro. Parece o episódio do Cris lá, que briga dentro da... O juiz fala, quem falou isso? A Rochelle, apontando para a senhorinha. Coitado. Então, esses estudos mostraram que dentro do hipocampo é causada uma atrofia. E o hipocampo é responsável pelas nossas memórias, conceitos e novas aprendizagens. Ou seja, há uma atrofia na mente por causa da reclamação constante. Fala isso pro seu irmão, fala assim, se você ficar reclamando, você vai ficar mais burro. Porque quem reclama sofre uma atrofia da mente. Para piorar, quem reclama cria um padrão mental de ver o negativo. Tudo que nós fazemos insistentemente no nosso cérebro, ele cria caminhos. Se você colocar lá no YouTube, no Google, em qualquer lugar, colocar assim, os caminhos que o cérebro forma ao executar uma tarefa, ele vai mostrar que o nosso cérebro, ele vai criando caminhos. E toda vez que nós passamos por aquele caminho fica cada vez mais acentuado, é como se fosse um mato. Já viu no mato aquela trilha onde todo mundo passa? Tem mato em tudo quanto é volta, mas a trilha você não se perde, porque na trilha não tem mato, só tem terra. Uma pessoa passou, outra pessoa passou, outra pessoa passou, e por muitas pessoas passarem ali não cresce mais mato. Então você nunca se perde na trilha, você entra numa trilha e você vai ela até o final. Tem mato para um lado, tem mato para o outro, mas aquele pedaço não tem mato nenhum, você sabe que ali é a trilha. E tudo na sua cabeça que você faz múltiplas vezes é como se fosse um caminho, aonde você passa por ele uma vez, passa por ele outra vez, passa por ele outra vez, e ali se cria um caminho. Então tudo na sua mente funciona assim. As pessoas que começam a fazer isso, criam um padrão mental de ver o negativo. O cérebro, ele cria uma visão de mundo viciada em ver o negativo, e isso gera um alívio na pessoa, porque assim ela foge sempre da autorresponsabilidade. Porque se aquilo é ruim, a culpa não é minha. Se aquilo tem um defeito, a culpa ela não é minha. Pessoas que criam esse aspecto de reclamar, eles criam no cérebro uma visão de ver tudo de maneira negativa. Ou seja, ele chegou num lugar que tem 20 pontos positivos. Ele só vai conseguir reparar no negativo. Gostei muito daquela igreja, mas tinha um ferro pendurado na parede. Quem está vendo aquele ferro ali? É da porta, tá? Tinha um ferro pendurado na parede ali que estava me incomodando. Ele viu tudo positivo, mas aquela coisinha ali é o suficiente para ele desqualificar tudo. Pessoas que têm a tendência de reclamar formam no cérebro esse tipo de caminho, aonde eles conseguem só enxergar aquilo que é negativo. Assim ele foge da autorresponsabilidade. Bom, se aquele ferro estava lá me incomodando, me parece que essa igreja não é tão boa assim. Entendeu? Chegou a conhecer uma pessoa com 20 aspectos positivos, mas não sei não, o dente da frente dele era um pouco torto. Isso eu estou exagerando na informação, mas é mais ou menos assim. E ele repara com profundidade no aspecto negativo, ou mais, ele já chega naquele lugar procurando aquilo que é negativo. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia mente sim ou não? E ela fala, sabe o quê? Quem procura? Irmão, se você procurar defeito, você vai achar. Se você procurar defeito em mim, você vai achar. Não de longe, mas você chegar perto, já começa a ver umas espinhas. Se você procurar defeito, você vai encontrar, porque quem procura? Quem procura? Fala para o seu irmão, fala para ele, quem procura acha. Isso é que acontece. Aí você encontra, você agora não é autorresponsável pela sua vida. É o defeito que aquilo tinha, aquilo não funcionava, você foge da autorresponsabilidade, ou seja, eu reclamo e procuro as evidências necessárias para reclamar. Seu cérebro foi treinado para achar todas as evidências para reclamar.
Pessoas que reclamam constantemente têm o cérebro mudado para sempre procurar algo para reclamar. E aquilo se torna um padrão na vida dele. Já viu gente reclamona? Mano, parece que é profissão do cara. O cara tá fazendo isso aqui, ele reclama. Só que se mudar ele aqui, ele reclama. E você pode mudar ele de casamento, você pode mudar ele de família, você pode mudar ele de casa, você pode mudar ele de país, você pode mudar o cara de planeta. Ele vai achar para reclamar. É um endemoniado. O cara é um legítimo endemoniado. Então, se existe 10 coisas boas, o seu cérebro vai focar apenas naquilo que é ruim, para ter do que reclamar. E isso é uma condição mental. Olha só, a Bíblia vai dizer que o povo saiu da terra do Egito e eles percorreram pelo deserto 40 anos. E eles tinham um padrão. O padrão daquele povo era o padrão da reclamação. O tempo inteiro reclamava. Tá sol demais, Deus mandava uma nuvem. Tá escuro demais, Deus mandava uma coluna de fogo. Tamo com fome, Deus mandava um maná. Tô cansado de comer pão, Moisés. Aí Deus mandava codorna para eles comer carne. Aí estava comendo codorna, codorna é bom. E aí o cara estava comendo codorna, ele lembrava da cebola. Aí ele falava, mas as cebolas do Egito era tão gostosa. Meu Deus do céu, se a gente pudesse voltar lá. Era o tempo inteiro reclamando. Eles criaram um padrão de reclamação. Irmãos, imagina 40 anos reclamando. 40 anos reclamando. A tal ponto que Deus puniu todos eles. Nenhum deles entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Todo aquele povo morreu no deserto e depois na batalha. Só entraram Josué e Caleb na terra prometida. E aqueles que não tinham nascido no Egito. Ou seja, todos morreram sem conhecer a terra prometida. Tudo porque tinham um padrão de viver com reclamação. O problema é que, quando chegaram na terra prometida, muitos daqueles príncipes das tribos de Israel eram pessoas que tinham já um probleminha na cabeça. A mente era condicionada a um padrão de reclamação. Os 12 espias entraram na terra que mana leite e mel. Olharam a terra. Todos os 12 viram a mesma coisa. Era a mesma terra, o mesmo fruto, os mesmos gigantes. Quando eles voltaram, 10 daqueles 12 tinham um relatório totalmente diferente de Josué e Caleb. Eram a mesma terra, o mesmo fruto, os mesmos gigantes. Repita, a mesma terra, mesmo fruto, mesmos gigantes. Mas a visão que eles tiveram daquilo era completamente diferente. Enquanto uns olhavam para o tamanho dos homens e falavam, eles são grandes demais, nós temos filhos, mulheres, não é bom, essa terra não é para nós. Os outros dois que não tinham um padrão de reclamação na mente só conseguiram ver os pontos positivos. Realmente é esta terra que Deus nos anunciou. Olha o tamanho desse cacho de uva. Precisou de 2 homens para carregar esse cacho de uva. Irmãos, uva é uma coisa que a gente carrega numa mão só, sim ou não? Imagina um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. E acredito eu que os homens daquela época não eram gente fraca. Trabalhavam em coisas braçal, ia para a guerra. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de fruta. Eles olharam para aquela terra e conseguiram ver apenas os aspectos negativos, os 10. Só 2 conseguiram olhar para a terra e enxergar tudo que era positivo. Ah, não, é essa terra aqui mesmo. Olha o tamanho desse fruto. Olha só como essa terra é bonita. Olha como a água é cristalina. Olha como a água é boa de beber. Olha como que nascem as verduras, nascem os legumes, como tem animais, como tem lugar para o pasto, para as vacas, para as ovelhas. Essa é a terra que Deus nos deu. Só olhavam para os pontos positivos. Mas aqueles que tinham um padrão de reclamação só conseguiam enxergar aquilo que era negativo. Lembra da história? Contei aqui há um tempo atrás. 2 homens que vendiam sapato. Entraram dentro do avião, chegaram numa tribo na África, aí chegou o primeiro vendedor, olhou lá, chegou na tribo da África para vender sapato. Chegou lá, todo mundo descalço. Ele olhou e falou, meu Deus, ligou direto para a firma e falou, pode me pagar uma passagem de volta, porque eu vim aqui vender sapato, mas aqui ninguém usa sapato. Foi embora, não vendeu nada. Mandaram um segundo vendedor. O segundo vendedor chegou lá, viu todo mundo sem sapato, ligou para a firma e falou, manda toda a remessa de sapato que você puder, velho, porque eu vou vender para todo mundo, ninguém tem sapato. Você percebe como é uma questão de mentalidade, de você conseguir enxergar aquilo que é positivo.
Às vezes eu, Amanda, estamos conversando com a pessoa, olhamos para a vida dela e falamos, tá fácil demais para arrumar. E às vezes a pessoa, ela está olhando para nós e a gente fala, ela fala, ah não, é difícil demais a minha vida arrumar. Eu falo, não. Tá fácil demais. Vai dar certo. É isso que eu falo. A pessoa está com a vida tão enrolada, ela não é, Roger? Eu falo, vai dar certo. Mas como? Vai dar certo. Exato. Vai dar certo. Calma, eu já estou vendo, vai dar certo. Eu lembro quando eu casei com a Amanda, ela conta essa história. Ela me relembrou essa história, nem lembrava dessa história. Ela falou que certa vez, ela acordou, nós éramos recém-casados, a vida estava lá no começo, e aí ela chegou em mim, Rubens, que? Eu estava fazendo as contas das coisas da nossa casa. E nossa, esse mês vai faltar R$500. Estava no sofá, eu falei, é isso? É. O que eu falei para ela? Eu olhei e falei, isso é. Eu falei, não, calma, vai dar certo. Se eu falar para você que aquele mês sobrou ao invés de faltar. Não apenas, glória a Deus. Não apenas sanou o que tinha que sanar, mas ainda sobrou. E ela olhou e falou, nossa, eu fiquei tão inquieta, você olhou para mim e falou, calma, vai dar certo. Recebemos coisas que não sabíamos que ia receber e veio da onde não tinha e quando veio já estava no positivo. Certo? Dava para ir no shopping chupar um picolé. Entendeu? E a vida com Jesus é assim, você precisa olhar o aspecto positivo das coisas. Então foi assim que aconteceu. 10 disseram, não vamos entrar, e 2 disseram, vamos. É exatamente o que Deus disse. Eles viram a mesma coisa no mesmo lugar, porém enxergaram coisas completamente opostas e desejaram fazer coisas opostas. A única resposta científica que existe para isso, que eu acabei de falar sobre o cérebro humano, a única resposta científica que existe para isso, a Bíblia vai nos dizer que eles andaram 40 anos no deserto reclamando e murmurando. Ao chegar na terra prometida, eles estavam treinados para enxergar mais motivos para reclamar do que motivo para se alegrar no Senhor. Eles treinaram o cérebro para enxergar evidências de que Deus não ia cumprir a promessa. Você começa a procurar evidências de que Deus não vai cumprir a promessa na sua vida. É por isso que pessoas não conseguem praticar princípios. É por isso que pessoas começam a reclamar. Porque ela começa a enxergar as evidências de que Deus não vai fazer. Mas a Bíblia fala que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que? O que ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. E essa é a certeza que nós devemos carregar. Aquilo que ele falou que vai fazer na nossa vida, ele vai fazer. Então somente nós temos que cumprir alguns princípios. Assumir a autorresponsabilidade, semear a semente certa, nos livrar do orgulho e parar de uma vida de reclamação. Olha para o seu irmão e fala para ele, larga a reclamação. A reclamação, irmãos, é a intercessão satânica. Reclamação é a intercessão satânica. Olha lá, porque ela treina você para dizer, Deus é mentiroso. Ele não vai cumprir, ele não vai cuidar, ele não está me vendo. Ou seja, a reclamação, irmãos, é uma intercessão satânica. E isso, irmãos, é completamente satânico. Porque se eu sou salvo pela fé, a Bíblia fala que eu sou salvo pela graça mediante a... Ou seja, é a fé salvadora. Se eu sou salvo pela fé, eu sou condenado pela incredulidade. Se eu sou salvo pela fé, eu sou condenado pela falta dela. Ou seja, quando você se torna incrédulo, a ponto de se tornar uma pessoa que sempre reclama, não acreditando que Deus vai cumprir, não acreditando que Ele está cuidando de você, não acreditando que Ele está te vendo, achando que é mentira da parte de Deus, esse tipo de reclamação causa em você uma perturbação, uma incredulidade. Faz 2 coisas na sua vida, que não se cumpra as promessas de Deus na sua vida, e que no final da sua vida você ainda perca a sua salvação. Nem se cumpre promessas, e nem no final das contas você é. Quando a pessoa se pega naquelas perguntas, se Deus fosse bom, isso não estava me acontecendo. Isso é um padrão de reclamação, enquanto Lamentações de Jeremias é totalmente o oposto disso. Ele fala, tudo que está me acontecendo é porque eu prevariquei e fui rebelde para com Deus. Se eu for honesto comigo mesmo, esquadrinhar o meu coração, eu vou perceber que eu prevariquei e fui rebelde para com Deus. Do que se queixa o homem vivente, senão dos seus próprios? Então ele era um homem honesto, Jeremias ele era um homem honesto. Agora a reclamação é um comportamento, é um hábito, é uma ação.
Então a reclamação é um hábito. Eu não sei se você sabe que hábito vem da palavra habitat, que é o mesmo que uma casa. Ou seja, no hipocampo da nossa mente, quando você forma o hábito, é como se você formasse uma casa que está lá. E quando você forma um hábito ruim, que também é chamado de vício, é no mesmo lugar dos bons hábitos é formado também os vícios, o hábito ruim. Também é uma casa que é firmada, que é estabelecida, é chamada de hábito. Quando você cria um bom hábito, você formou uma casa. Quando você cria um vício, você também formou uma casa. Sabe qual é a diferença entre os dois? O fundamento. Um é fundamentado na verdade, o outro é fundamentado na... E a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos... É por isso que todo mundo que é viciado está preso. Ambos construíram uma casa no hipocampo do cérebro. Só que o fundamento dessa casa é totalmente diferente. Uma permite que você seja livre. E o mau hábito, que se chama do vício, é colocado ali para que você esteja preso. Ou seja, se a verdade liberta, a mentira escraviza, aprisiona. É por isso que todo vício é fundamentado sempre na mentira. Todo bom hábito é fundamentado na verdade. Se você faz atividade física, é para a melhoria da sua saúde. É fundamentado na verdade. Se você usa drogas, é fundamentado na mentira. Você quer fugir daquilo que é real, você quer um alívio momentâneo. Um alívio e uma paz que só existe em Jesus. Você começa a procurar e você nunca alcança. Você cria um vício e aquilo te aprisiona. Quando você está na verdade, a verdade liberta. Fala para o seu irmão, a verdade liberta. Fala para ele, a mentira aprisiona. Isso. Agora a reclamação é um comportamento, é um hábito, é uma ação. Mas ela está fundamentada em um sentimento. E qual é o sentimento que ele está fundamentado? Na insatisfação e no descontentamento. E de onde vem o sentimento? O sentimento é uma construção a partir do que eu creio e do que eu penso. Então, olha só. Reclamação é um hábito. Um hábito é formado através do sentimento de descontentamento e insatisfação. Estou insatisfeito, estou descontente, por isso reclamo. Mas você só está insatisfeito e descontente, e essa insatisfação e descontentamento começou primeiro numa crença e num pensamento. E como que funciona isso, passo a passo? Você começa a pensar, Deus não é bom, Deus não me ama, Deus não está no controle de tudo, e essa é a raiz. A raiz é uma mentira, é um sofisma. Deus não me ama, Deus não está no controle, não vai dar certo, não vai funcionar, isso não vai mais arrumar, isso tudo é uma mentira. Porque a Bíblia fala que para Deus nada é? Para Deus nada é? Então quando você acha que algo não tem mais jeito, você acreditou na pregação da mentira e um espírito de engano está liderando a sua vida agora. Então você está escravizado agora ali numa mentira. Deus não me ama, Deus não se importa, Ele não está no controle de tudo, Ele não vai cumprir isso. A partir desse pensamento e dessa crença, agora você forma um sentimento de insatisfação e descontentamento. Primeiro eu pensei, não, se Deus fosse bom isso não estava acontecendo, se fosse assim, não era para estar desse jeito. Começou a acreditar nisso, pensou e agora você crê, porque pensamento forma sistema de crenças. Agora você crê nisso, você fica insatisfeito e descontente. E o fruto da insatisfação e do descontentamento é a reclamação. Olha para o seu irmão e diz para ele assim, pare de reclamar. Fala para ele assim, porque Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Ou seja, o que eu penso, eu acredito. Isso vai gerar um sentimento. E o sentimento vai gerar um comportamento, uma ação, que é a reclamação. 1 Coríntios, avança para nós. 1 Coríntios 10:10 diz assim, e não reclamem, como também alguns deles reclamaram e foram destruídos pelo... Olha só, a Bíblia está falando, não reclame, não reclame. Eu já preguei sobre isso aqui, demolindo, sobre a reclamação, eu já preguei demolindo a reclamação aqui na igreja, e eu olhava para o irmão e falava, quando alguém for reclamar para você, você olha para ele e você faz assim, ó. Quem estava aqui? 1 Coríntios 10:10. Não reclame. Olha para o marido aí, para a esposa, se estiver do lado, para os filhos, para quem for. Fala para ele assim, não reclame. É isso. E não reclamem, como também alguns deles reclamaram e foram destruídos pelo diabo. Porque quando você reclama, você cria a brecha perfeita para que Satanás destrua a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus negócios. Nós falamos aqui há 2 domingos atrás sobre nada quebrado, nada faltando e nada fora.
nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando você começa a reclamar, você começa a tirar as coisas de lugar. Porque a reclamação é o descontentamento. O descontentamento vem da crença de que Deus não vai fazer, não vai agir. Você tirou do lugar a crença que devia estar lá, o diabo ele entra. Porque o diabo só consegue entrar na brecha da sua vida, de tudo aquilo que está quebrado, faltando e fora do lugar. Uma vez que ele entrou, agora a casa é dele, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai destruir lentamente, rapidamente, do jeito que ele quiser. Com sofrimento, sem sofrimento. Então 1 Coríntios 10:10, e não reclamem, como também alguns deles reclamaram e foram destruídos pelo diabo. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas, a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos... Ou seja, você está sendo avisado hoje. Rompa o padrão de reclamação na sua vida, não deixe essa reclamação continuar. Não deixe a reclamação continuar. E reclamação, irmãos, é totalmente diferente de lamento. Reclamação e lamento é diferente. Inclusive na Bíblia, tem muitos salmos de Davi que é lamentações. Inclusive na Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Qual é a diferença, então, entre a reclamação e a lamentação? A lamentação traz consigo o que a gente falou na semana passada, a autorresponsabilidade. Sabe como que é a lamentação? Eu já vi gente reclamar aqui dentro da igreja e já vi gente se lamentar. Sabe como é que o cara se lamenta? É quando o cara puxa para si a autorresponsabilidade. Tô sofrendo, tá ruim, fui massacrado, perdi tudo que eu tinha, mas a culpa é? Ele está se lamentando. Aí ele olha para mim como um irmão uma vez olhou para mim e falou: o diabo me tirou tudo, mas não vai me tirar a salvação. Isso é um lamento. Agora, sabe o que é a reclamação? É quando você reclama muitas vezes sem motivo nenhum. Eu já vi pessoas que por um tempo se lamentou, entrar também por um tempo de reclamação. Aonde encontra pelo em ovo. Aquilo que falou no Up Group eu não gostei, eu acho que as coisas não estão como antes, aqui está acontecendo assim, assim, assado. Sabe o que é isso? Não é lamentação, isso é uma reclamação. Reclamação de quem está com a barriga cheia, de quem Deus está operando, de quem Deus está fazendo na vida dele. Então existe uma diferença entre a reclamação e a lamentação. A lamentação traz consigo a autorresponsabilidade e a confiança em Deus de que Ele pode fazer tudo novo de novo. Ou seja, estou me lamentando porque fiz a maior bobagem da minha vida, destruí a minha família, acabei com o meu casamento, meus filhos me odeiam. Mas eu sei que tudo aquilo que eu estou colhendo é culpa minha. E se é culpa minha, agora eu estou nos pés do Senhor, porque Ele pode fazer tudo novo de novo. Isso é uma lamentação. Você pode ver que Jeremias se lamentava. Quando você lê Jeremias, parece que ele está reclamando. Mas quando ele está terminando o capítulo, você lê falando assim: não, mas Deus é bom e a culpa é nossa, e eu sei que Ele vai restaurar tudo de novo. A lamentação, irmãos, ao contrário da reclamação, faz bem para o corpo do ser humano. Nós não iremos falar disso. Mas o contrário de insatisfação e descontentamento é satisfação e contentamento, ou seja, gratidão. Fala para o seu irmão, gratidão. Gratidão é o último item que nós iremos falar hoje, amém? Porque meu tempo acabou, eu vou ser o mais rápido possível. Gratidão e contentamento. Olha só, a Bíblia nos traz que quem é grato, quem está sempre agradecido pelo que vive, vê sua história sempre mudada, vê a transformação, vê o... Então, vê a vida mudada. Olha só, quem está sempre agradecido pelo que vive, vê a sua história sempre mudada, vê a transformação e vê o milagre. Vamos repetir: mudança, transformação, milagre. De novo, mudança, transformação, milagre. De novo, mudança, transformação, milagre. De novo, mudança, transformação, milagre. É isso que a Bíblia nos traz. Quem é grato vê mudança, transformação e milagre. Quem agradece sempre vê essas coisas acontecerem na vida. Olha o que diz o texto. Lucas 9:16 diz assim: aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu. Ou seja, Jesus agradeceu a Deus por aquilo que tinha. Esse milagre, irmãos, todo mundo conhece. Ele apenas tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, se colocar por baixo aí 12.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes para alimentar 12.000 pessoas. Era muito pior que o meu caso dos R$500 no final do mês.
5 pães e 2 peixes para alimentar 12 mil pessoas é gente demais. E ele estava com esse caso na mão. A Bíblia fala que Jesus não reclamou. Ele pegou aquilo que ele tinha, olhou para o alto e agradeceu. E a chave da gratidão é essa. Quando você agradece por aquilo que você tem vivido, você vê os seus recursos se multiplicarem. Aí vai falar que ele agradeceu e o final da história vocês conhecem. Alimentou toda a multidão e a Bíblia fala que sobrou 12 cestos cheios. Ou não apenas supriu aquilo que estava faltando, mas ainda sobrou daquilo que estava faltando. Quando você agradece, você vê os seus recursos multiplicados. Quando você agradece, você vê os seus recursos multiplicados. Olha o que diz Lucas 17. Mais um texto. Olha lá. Um dos 12, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Fala que ele estava a caminho de uma cidade, e ele cruza com 10 leprosos. Irmãos, a doença de lepra era uma doença incurável na época. Ou seja, todo mundo que pegava lepra tinha uma baixa qualidade de vida. Ia viver no máximo mais 8 ou 10 anos. Imagina você pega a lepra com 30 anos de idade, sabendo que você vai morrer com 40. Numa época onde as pessoas morriam com 80, 90, 100. Então ele olha e fala, poxa, 30 anos de idade, jovem ainda, peguei lepra. Agora minha expectativa de vida baixou. Uma vida com péssima qualidade, longe de pessoas que eu amo, me escondendo em cavernas. E vou morrer aos 40 anos de idade. Era uma doença desesperadora. Jesus encontra com 10 leprosos. E ele fala para os 10 leprosos, vai em caminho do templo e se apresenta ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles iam andando no meio do caminho, eles foram curados da lepra. E dos 10 que foram curados, só um voltou para agradecer. Eu acabei de dizer para você que quem agradece vê os seus recursos multiplicados. Aquele homem não só expandiu a vida dele, vamos colocar que ele tinha 30 anos, ia viver até os 40. 10 anos só. Agora, curado de lepra, ele ia viver até os 80. Aumentou de 10 anos para 40 anos de vida a mais, olha só. Mas como ele voltou para agradecer, a Bíblia fala para ele, vai, a sua fé te... Você não apenas vai viver mais 40 anos, mas você ainda vai alcançar a vida eterna, só porque você voltou para agradecer. Esse é o poder da gratidão. Quem agradece vê os seus recursos multiplicados. E tem pessoas que podem olhar para mim e dizer, pastor, mas quem não agradece vivendo uma experiência como essa, ser curado de lepra, né? As pessoas podem dizer, se a minha vida tivesse boa, pastor, eu até agradeceria. Mas está tão difícil a minha vida, o Senhor vem falar para me agradecer, você não sabe o que eu estou passando. Tem gente que diz assim, se eu estivesse vivendo coisas boas, pastor, eu ia estar agradecendo, mas é tanta sequência de coisa ruim que tem acontecido na minha vida, que é muito difícil para me agradecer, e o Senhor falar daí de cima e ficar me julgando. Eu também nem vou para o Up Group. Mas, meu irmão, a Bíblia nos dá uma chave. E a palavra de Deus nos dá inúmeras evidências que nós não devemos agradecer apenas quando as coisas estão boas. Olha o que diz o próximo texto. Tiago, capítulo 1, no versículo 2 até o 4. É só o 2, né, que está aí. Eu coloquei 2 a 4, mas eu tirei os outros versículos, o 3 e o 4. Olha lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias... Nossa, a palavra de Deus no livro de Tiago está falando assim, você precisa ficar feliz, precisa ficar alegre, você precisa agradecer, filho. Até quando estiver passando por dificuldade, você agradece. Porque o agradecimento não é circunstancial. O agradecimento é uma chave espiritual para que bênção seja liberada sobre a sua vida. Ela não é condicionada. Não é assim, as circunstâncias diz qual chave eu vou usar. Não, você usa a chave independente da circunstância. Quem está com a chave de casa na mão aí? Quem está com a chave aí? Cadê a chave da sua casa? Mostra aí. Tava, né? Deixou até sua casa aberta lá, né, menino? Olha lá. Tá todo mundo com a chave da sua casa aí? Eu vou dizer uma coisa pra você. Gratidão é uma chave. Se você chegar na sua casa triste hoje, a chave que tá na sua mão vai abrir a porta? Se você chegar feliz, vai abrir a porta? Se você chegar machucado, vai abrir a porta? Se você chegar, nossa, ganhei um carro zero, vai abrir a porta? Se você chegar brigado com a esposa, vai abrir a porta? E se chegar brigado com o marido, vai abrir a porta?
Olha lá. Meu Deus. Chegar ao ponto de trocar a fechadura, o negócio tá ruim. Então você percebe? A chave vai abrir a porta da casa, independente da circunstância que você está vivendo, meu irmão. Porque chave é chave, ou seja, o agradecimento, viver com a sensação da gratidão, a felicidade de Cristo, mediante a coisas boas ou coisas ruins, é uma chave. E independente da circunstância, você usa essa chave, porque essa chave vai abrir porta de profundos tesouros, vai abrir porta de riqueza, vai abrir porta de prosperidade. Então a gratidão, ela é uma chave. Fala pro seu irmão, a gratidão é uma chave. Isso, a gratidão é uma chave. Não espere as coisas mudarem para agradecer. Agradeça, agradeça, e as coisas serão completamente transformadas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você agradecer, meu irmão, as coisas vão ficar completamente transformadas. Aqui hoje se encerra essa série de pregações Metanoia. Se você ficar com saudade, você entra no aplicativo, você assiste da primeira, da segunda. Essa semana eu assisti as 4, sabia? Eu assisti as 4. Era eu mesmo, eu lembrava do conteúdo, mas eu assisti de novo. Porque eu queria escrever a 5ª, então eu queria que as 4 estivessem bem firme dentro de mim para eu conseguir escrever essa 5ª. Agora no final, não apenas largar o padrão de reclamação, mas conquistar essa chave, a chave do agradecimento, do contentamento. Só agradece quem está contente. E a vida com Jesus é maravilhosa. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Pastor, deixa eu pôr um recado do encontro de 1 minuto. Vou deixar não. Vai, pode dar. Glória a Deus, irmãos. O culto vai finalizar, mas